Quando criança, na verdade, eu acho que até por isso esse ano fiz questão de promover esse culto. Eu trago na memória os cultos da ressurreição que nós celebrávamos quando criança, na nossa antiga igreja. E às vezes, interessante, né, irmãos, a gente dar a primícia ao Senhor, dar o que é primeiro ao Senhor. Vocês vieram aqui nesta manhã, alguns irmãos vieram de Iuna, trazer a primícia ao Senhor no primeiro dia da semana, na primeira hora do dia. Eu não sei se vocês sabem, mas o judeu, ele conta o dia a partir das 6 da manhã. É a primeira hora. E é interessante como o Senhor ministra aos nossos corações, não pelo nosso sacrifício, porque o Senhor, Ele não quer mais sacrifício, mas pela nossa obediência. Somos assim ministrados, por isso glorificamos a Deus. Eu quero andar um pouquinho pela palavra com os irmãos, para falar sobre o sentido da Páscoa, o sentido da Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa, a sua origem e o seu verdadeiro sentido. Abra sua Bíblia aí em Êxodo capítulo 11, verso 4, 5 e 6. Êxodo 11, 4, 5 e 6. O texto está dizendo: disse, pois, Moisés a Faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito, todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias do gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, e jamais haverá. É aqui que começa o verdadeiro sentido da Páscoa. Você conhece a história do povo de Israel, do povo de Deus, e esse povo está escravizado. Obrigado, querido, quero. Estava escravizado no Egito. E você já viu filmes, você já ouviu a história, já assistiu o desenho animado, que mostra cada uma daquelas pragas que estavam sobrevindo ao Egito por conta do pedido de Deus. Entenda que Moisés era apenas uma ferramenta. O pedido de Deus para que o seu povo fosse liberto dali, fosse livre da escuridão, da escravidão. Entenda, queridos, quando nós olhamos para esse texto, quando Moisés avisa Faraó, vai morrer todo primogênito, ele está falando da morte física, mas esse texto está apontando lá na frente para a morte espiritual. Quando nós, na verdade, éramos escravos do mundo, do pecado e da nossa própria vontade. Nós andávamos numa escravidão. O Egito aqui representa o pecado. Essa escravidão representa a nossa subordinação, a nossa vontade humana ao pecado, aos nossos desejos, ao curso deste mundo. E de repente Deus diz assim: olha, se você, obrigado, querido, se você permanecer, vai morrer, vai morrer. Não há escapatória, haverá um grande pranto, um grande choro. Mas aí vamos mais para frente, Êxodo 12, 21, 22 e 23. Êxodo 12, 21, 22
e 23. Então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse, preste atenção, querido, que agora Deus vai dar livramento. Escolham um cordeiro ou um cabrito para cada família. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de hisopo no sangue que estiver na bacia e passem o sangue na viga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. O verso 23, ele vai dizer assim: quando o Senhor passar pela terra para matar os egípcios, verá o sangue na viga superior e nas laterais da porta, e passará sobre aquela porta, e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Havia um cordeiro, e se você ler com calma o texto, depois leia todo em casa, haviam características para esse cordeiro, para esse cabrito, para esse animal. Ele tinha que ser sacrificado e do seu sangue pegar uma bucha e passar um pouco na viga da porta e nos seus umbrais. Quando esse anjo da morte, quando a morte passasse ali, quando o Senhor passasse ali com o destruidor, que matou todos os primogênitos, desde os animais até os filhos primogênitos de todos que estavam ali. Esse anjo passava naquela porta e viu o sangue do cordeiro aspergido. Aquela família estava guardada debaixo do sangue. Naquela casa não houve morte. Vire para o irmão do seu lado e pergunte: há sangue do cordeiro na porta da tua casa? Há sangue do cordeiro? A palavra Páscoa no original é a palavra hebraica Pesach. Alguns pronunciam assim, mas o judeu pronuncia com som de R no final, Pesach, que significa passar por cima. E a origem está exatamente aqui nesse texto. O anjo vinha, viu o sangue, passava por cima. Na outra porta não tinha o sangue, a morte entrava. A Bíblia diz que o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aquele cordeiro garantiu para nós. Vocês estão entendendo que esse cordeirinho aqui está apontando para Jesus no Novo Testamento? Vocês estão entendendo que esse sangue é aspergido na porta? Ninguém vai pegar sangue de animal e passar lá na porta da sua casa. Não é isso que a Bíblia está dizendo mais. Isso aconteceu aqui no Êxodo. Foi de fato desse jeito. Eles não só passaram o sangue na porta, como eles entraram para dentro de casa e tiveram uma festa, uma celebração. Eles comeram esse animal. Eles assaram esse animal e comeram o animal. Eles celebraram a Páscoa. Por quê? Porque a morte não entrou na sua casa. O pecado é aquele que leva à morte, mas quando nós temos o sangue de Jesus nos umbrais das portas, a palavra vai dizer assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Porta tem cabeça, irmão? Porta não tem cabeça. E por que a Bíblia está dizendo levantai, ó portas, as vossas cabeças? Levantai-vos, ó portais eternos. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Em que porta que precisa haver sangue de Jesus? Levantai, ó portas, as vossas cabeças. O apóstolo Paulo vai dizer: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Quando eu compreendo o plano de salvação,
quando eu entendo que Jesus é a minha Páscoa, que Jesus é a minha libertação, quando eu entendo que Jesus é o meu Salvador, eu saio do Egito, eu saio da escravidão, eu saio de um lugar de morte, a morte não entra na minha casa, o pecado não me domina, os meus desejos não me dominam mais, o mundo não me domina mais, mas nós estamos debaixo do Cordeiro de Deus, do sangue do Cordeiro de Deus. Amém, queridos? Vamos mais para frente um pouquinho, Êxodo, capítulo 12, na verdade vamos retornar 8 a 11. A obediência é o segredo para viver uma Páscoa eficaz. Naquela mesma noite, comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Nós vamos até o 11. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo, cabeça, pernas e vísceras. Não deixem sobrar nada, até pela manhã. Caso isso aconteça, queimem o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair, cinto no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Só em ler o texto, você consegue projetar isso para Jesus? Você consegue entender isso? Os israelitas fizeram o que Deus mandou e nessa noite comeram um cordeiro assado com ervas amargas e pães sem fermento, porque não tinham tempo para deixar o pão levedar, não tinha tempo de deixar o pão crescer no fermento. Todos jantaram com pressa, com calçados nos pés, prontos para partir em qualquer momento. A Páscoa, ela starta o tempo de libertação na nossa vida. Quando o Cordeiro se entrega, na sexta-feira, a ideia que tínhamos era de morte. Todos os canais de TV passam o filme da Paixão de Cristo. Até os desenhos animados são falando sobre a Paixão de Cristo. Eu louvo a Deus porque até nas escolas agora o coelhinho está dando lugar para o cordeirinho. Nós estamos entendendo. Aquele cordeiro precisava ser consumido numa noite. Se a família fosse pequena, tinha que comer tudo. E o que não comesse, não podia guardar, não podia levar. Todo o cordeiro precisava ser consumido. E comam prontos. Ninguém comeu de forma tranquila. Estava todo mundo com as malas feitas. Porque logo depois da Páscoa, todas as famílias do povo de Deus estariam prontas para sair daquele lugar de escravidão. Deus não quer que a gente volte para o Egito. Você conhece a história, o povo sai, o povo vai para o deserto, e é interessante que o povo vai para o deserto para adorar a Deus, no deserto. Deserto é lugar de sequidão, deserto é lugar de privação, deserto é lugar de falta, deserto é lugar de calor extremo durante o dia, frio congelante durante a noite. Mas eles estavam indo não na direção de um lugar, eles não tinham um GPS nesse momento. Nesse momento eles só tinham uma certeza: nós precisamos sair do Egito e ir adorar a Deus no deserto. Deus havia chamado o seu povo para a liberdade. A palavra do Senhor diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Projeta para mim, filho, Deuteronômio 16, 2, 3 e 4. Durante a semana da Páscoa, todo produto com fermento devia ser retirado das casas dos israelitas.
Além desses alimentos, eles também comiam ervas amargas para lembrar como a vida no Egito era amarga. Isso se tornou uma prática. Lá no deserto, muitos falavam assim: saudade da comida do Egito. Sabe, há momentos na nossa vida onde a gente sente saudade do tempo da escravidão e às vezes a gente até volta para visitar o Egito, porque no nosso caso não é tão longe, né? Não é geográfico, não depende de você pegar um carro aqui e ir para longe, é só voltar ali onde você era o velho homem, é só voltar ali e voltar a praticar as velhas coisas. Paulo vai dizer que aquele que faz isso, ele submete o Senhor de novo à morte, ao sacrifício outra vez. Então, a Páscoa, ela não é para ser celebrada toda hora você vai fazer uma visitinha no Egito e precisa de libertação, toda hora você vai e visita esse lugar de sequidão, esse lugar de escravidão, esse lugar de privação, e você precisa voltar para viver uma nova Páscoa. Não! O texto de Deuteronômio 16, de 2 a 4, vai dizer: ofereçam como sacrifício da Páscoa ao Senhor, o seu Deus, um animal dos rebanhos dos bois de ovelhas, no local que o Senhor escolher para a habitação do seu nome. Está falando de um altar. O sacrifício precisava ser feito num lugar onde era adorado o nome do Senhor. Hoje nós não temos mais um altar, muita gente chama isso aqui de altar, mas eu prefiro chamar de plataforma. Tem muito a ver com visibilidade e não mais com adoração. Porque o altar hoje está onde? Dentro dos nossos corações. Onde esse cordeiro precisa ser sacrificado? Dentro dos nossos corações. Onde precisa haver a morte para produzir vida? Dentro dos nossos corações. Não comam o pão fermentado, mas durante 7 dias comam pães sem fermento, o pão da aflição, pois foi às pressas que vocês saíram do Egito, para que todos os dias da sua vida se lembrem da época em que saíram do Egito. Verso 4. Durante 7 dias não permitam que seja encontrado fermento com vocês em toda a sua terra. Tampouco permitam que alguma carne sacrificada à tarde do primeiro dia permaneça até a manhã seguinte. A mesma prática lá do Êxodo. Ele está dizendo: vocês vão lembrar, vão fazer isso para lembrar, vocês vão fazer isso para trazer a memória. A Páscoa de vocês agora se tornou uma festa, se tornou uma celebração. Para quê? Mas quem faz uma festa para comer ervas amargas? Mas havia um propósito. Quando eles comiam aquelas ervas amargas e aquele pão sem fermento. Já comeu pão sem fermento, irmão? É seco. Essa ceia que nós estamos comprando agora para celebrar, quem ceou aqui a última vez, aquele pãozinho é um pãozinho ázimo, um pãozinho sem fermento. Parece um biscoitinho. Não tem graça. Não é? Esse pão e essa erva amarga é para lembrar do que Deus fez conosco, do que o Senhor fez com o seu povo, de onde o Senhor tirou o seu povo. Você lembra de onde o Senhor te resgatou? De onde Ele te tirou? Irmãos, eu nunca tive uma vida mergulhada no pecado, no que diz respeito a beber, usar drogas, se prostituir, nada disso. Mas, mesmo eu tendo me convertido como criança, muito novo, eu quando olho para o velho Renato, sabe, tem horas que eu tenho vergonha de Deus. Então é que eu penso: Senhor, de onde o Senhor me tirou? De que lugar o Senhor me tirou? O Senhor se deu para me arrancar dessa situação. Sabe, esse Egito não é mais geográfico, esse Egito é um posicionamento. E agora o Senhor está nos chamando para celebrar a Páscoa. Ele está dizendo: eu vou dar uma posição nova para vocês. Quantas vezes no meio do nosso deserto, rumo a Canaã, nós murmuramos: ah, mas está apertado aqui, não tem água. Lembram do povo fazendo isso? Eles esqueciam, e aí eles precisavam celebrar a Páscoa outra vez, comer aquela erva amarga, para lembrar do amargor do Egito, do pecado, da morte.
da destruição, precisava comer aquele pãozinho sem fermento, sacrificar aquele animalzinho, não deixar sobrar nada para o outro dia, porque foi às pressas que eles foram libertos, foi às pressas que eles saíram do Egito. Êxodo 12, 25 a 27, fala uma coisa muito interessante. Quando entrarem na terra que o Senhor prometeu dar a vocês, celebrem essa festa, esta cerimônia. Quando os seus filhos perguntarem o que significa essa cerimônia, respondam-lhes: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios. Então o povo curvou-se em adoração. Essa palavra está lá no Êxodo, irmãos, no segundo livro da Bíblia. E nós temos condições de ler ela, olhar para ela, pensando no Cristo vivo e ressurreto. Por que a gente, todo segundo domingo, a gente vem para cá e a gente participa do pão e do cálice? Vocês que estão aqui, que talvez não tinham noção da dimensão do que é Páscoa. Jesus disse assim para os seus discípulos: vamos celebrar a última Páscoa comigo. Eu preciso celebrar a Páscoa com vocês. E Jesus chama os seus discípulos para poder participar de uma mesa, e eu tenho que tomar cuidado para não pregar o que eu vou pregar à noite, porque eu estou falando aqui no Antigo Testamento, e logo mais à noite eu vou falar no Novo Testamento. Essa Páscoa, ela é uma representação daquilo que Jesus havia de fazer com o seu povo. Por isso que a Bíblia diz que os homens do Antigo Testamento, isso é uma dúvida muito grande na cabeça de alguns cristãos, esses homens que morreram lá no passado, a Bíblia diz que ninguém pôde cumprir a lei. Então como eles se salvaram? Eles se salvaram na esperança da Páscoa. Eles comiam a Páscoa lembrando de uma libertação, olhando para um libertador, mesmo que ele não tivesse chegado. Eles morreram e foram salvos pela esperança em Cristo, num Messias que ainda não havia chegado. Para nós ele já chegou, para os judeus messiânicos ele já chegou, para os judeus ortodoxos ele não chegou ainda. Eles estão fazendo uma contagem aí, já lá no ano 6000, esperando chegar o Messias, que nós já sabemos que chegou, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Para quê? Para garantir a minha e a sua Páscoa, o meu e o seu pesar, o meu e o seu passar por cima. A Bíblia diz que Deus olhou do céu para a terra e não encontrou nenhum justo sequer. Quando Deus olha para o meu e o seu pecado, a Bíblia diz que diante de Deus o meu pecado, ele fede, ele é abominação. Mas quando Deus olha para nós agora, ele não olha mais para nós da ótica apenas da sua justiça, porque nós seríamos consumidos pela sua ira. Mas Deus olha pela ótica, pelo prisma, pelas lentes de um Cristo, um Cordeiro imaculado, sem pecado, que se entregou por amor de nós. Você sabe por que no final das nossas orações a gente diz em nome de Jesus, amém? Porque nenhum homem consegue acesso direto a Deus. A nossa ponte, o nosso roteador que faz a conexão, o nosso canal de conexão com o eterno é o Senhor Jesus. É o Cordeiro Pascual. É o animalzinho perfeito que foi morto, seu sangue aspergido no umbral da porta, para trazer salvação, para que a morte não entrasse na minha casa e na sua casa. É o Jesus que eu reconheci como Senhor, e que eu disse que o sangue dele me lave de todo pecado, e essa expressão é tão estranha para quem não conhece o Evangelho,
Mas o que a gente está dizendo é que aquele sangue da cruz da sexta-feira, ele só tem valor quando eu reconheço a vitória de Cristo do domingo de manhã. Quando eu reconheço que a Páscoa da libertação passou pela minha vida, que o sangue dele foi aspergido nos umbrais da minha casa, que o seu altar foi erigido no meu coração e que eu tenho uma vida pascual, aonde as ervas amargas e o pão ázimo sem fermento é o alimento que eu como para lembrar daquilo que Jesus fez por mim. Amém, queridos? Para a gente concluir, essa Páscoa ela aponta para uma nova Páscoa, e eu quero terminar lendo 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8. 1 Coríntios 5, 7 e 8. Paulo, conhecedor dessa verdade, ele vai dizer à igreja de Corinto: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. 8. Por isso celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da perversidade, mas com os pães sem fermentos, os pães da sinceridade e da verdade. Paulo entendeu o que era a Páscoa de Jesus do Antigo Testamento e quem era o Cordeiro do Novo Testamento. E ele disse: se abstenha do fermento. Irmão, nós estamos vivendo os últimos dias, eu tenho consciência disso. A igreja está vivendo dias difíceis. As pessoas querem um evangelho pragmático voltado para si mesmos. Eu quero um evangelho onde a música é a que eu gosto, onde a pregação é a que me conforta, onde a igreja se adapta à minha vontade. Mas o evangelho de Jesus é um evangelho de renúncia. É um evangelho onde a gente precisa dizer não. Existe um evangelho hoje fermentado, cheio de fermento. Isso não tem nada a ver. Tudo pode. Mesmo Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei aprisionar por nenhuma delas. Porque a verdadeira liberdade em Cristo Jesus me dá liberdade para dizer não para o fermento do pecado. É isso que a palavra está dizendo. É isso que é Páscoa. Páscoa não são coelhos, não é chocolate, não é ovo. Páscoa tem um cordeiro, tem ervas amargas e pão sem fermento. Eu convido aos irmãos a viverem, a partir de hoje, uma Páscoa de verdade. A partir de hoje, quando o inimigo se apresentar para você com uma proposta, com algo fermentado, você vai se lembrar dessa palavra e vai dizer: eu preciso me abster do fermento do pecado. A partir de hoje, quando o inimigo apresentar uma bandeja para você, você vai dizer: a minha comida é um cordeiro assado no fogo, que não pode sobrar nada desse sacrifício, é um pão sem fermento, eu não posso me contaminar. Deus está te chamando para a santificação, Deus está te chamando para a purificação, Deus está te chamando para a separação, Deus está te chamando para uma verdadeira Páscoa. O Senhor te chama para viver a Páscoa do Cordeiro de Deus.
Fique de pé no seu lugar, querido. Feche seus olhos um pouquinho. Quando Jesus celebra a Páscoa na Nova Aliança, no Novo Testamento, ele vai celebrar a Páscoa e ele vai fazer algumas menções que nós repetimos em toda a ceia. Ele ergue o pão, agradece, e ele diz: esse pão é o meu corpo, que é moído, partido, picado por vocês. Na Nova Aliança, ele levanta o cálice e diz: este cálice é o meu sangue, o sangue de uma nova aliança. Ele estava dizendo: vocês não vão precisar mais matar o cordeirinho e passar sangue na eira da porta, vocês não vão precisar mais matar o animal, vocês não vão precisar mais de um ritual. O ritual agora está aqui dentro de vocês. Eu faço em vocês uma nova aliança. Eu estou derramando um sangue definitivo. Não precisa mais de tempos em tempos vocês derramarem sangue. Comam o pão e bebam do cálice, e se lembrem que esse sangue já foi derramado, que esse pão já foi moído. Se lembrem que já foi feito por vocês o que precisava ser feito. Páscoa, passar por cima. Enquanto o sangue estiver no umbral das nossas portas, a morte vai passar por cima. A morte não vai visitar a sua casa, a morte não vai visitar os seus filhos, a morte não vai visitar os seus descendentes, porque você se lembra da Páscoa do Senhor. Você é a Páscoa do Senhor em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus que veio para tirar o pecado do mundo, se ofereceu e morreu, pão da vida. O sacrifício definitivo já foi feito. Nós não precisamos mais do ritual. Mas ele não ficou na sepultura. Ao terceiro dia, como nós lemos aqui, ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele se mostrou para aquelas mulheres. A Bíblia diz que por 40 dias Jesus ainda aparece. Ele não sobe aos céus, ele aparece ressurreto para os seus discípulos. O mesmo Jesus está aqui nessa manhã, esse mesmo Jesus está vivo, esse mesmo Jesus, ele fala comigo e com você, esse mesmo Jesus, ele interage, esse mesmo Jesus, o Cordeiro Pascal, ele está aqui, ele quer que a gente viva uma Páscoa de verdade. Aleluia, aleluia. De quem é esse amor que me rasga por inteiro? De quem é esse amor que me afasta todo medo? De quem é esse amor que me escolheu primeiro? De quem é esse amor que me mostra quem eu sou? Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. De quem é esse amor que me rasga por inteiro? De quem é esse amor que me afasta todo temor? De quem é esse amor
que me escolheu primeiro. De quem esse amor que me mostra quem eu sou. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou e ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Para sempre eu cantarei, tu és rei neste lugar. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou e ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Para sempre eu cantarei, tu és rei neste lugar. Aleluia. Aleluia. Eu queria perguntar a você, se você quer, nessa manhã de domingo, nós acabamos de sair da primeira hora do primeiro dia da Páscoa. Se você quer dizer para o Senhor: Senhor, eu renovo a minha Páscoa contigo, eu renovo a minha aliança contigo, eu reconheço o sangue definitivo do Cordeiro de Deus sobre a minha vida. Eu reconheço que o meu pecado, que o fermento foi arrancado de mim pela tua Páscoa, que a morte não passou na minha vida por conta do sangue aspergido no umbral da porta. Se você nessa manhã, querido, quer renovar essa aliança com o Senhor, sai do seu lugar, vem aqui à frente, vamos orar juntos. Vamos orar juntos. Vamos dizer para o Senhor: Senhor, eu renovo a minha Páscoa, eu renovo a minha aliança, eu estou disposto a comer as ervas amargas. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está aqui nessa manhã. A Páscoa de Deus está aqui nessa manhã. A Páscoa do Senhor está aqui nessa manhã. Ele morre como um cordeiro, mas ele ressuscita como um leão. Sim, ele é o leão da tribo de Judá, o cordeiro definitivo de Deus. Talvez você esteja aqui à frente, querido, e você tem lutado contra o pecado. A Bíblia não diz que nós deixaríamos de pecar por conta do sangue de Jesus, mas a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purificaria de todo pecado. Nós somos pecadores lutando contra o pecado. Nós somos santos em Deus, caminhando para a santificação. Todos os dias o pecado, o fermento bate à nossa porta e ele tenta levedar, contaminar a massa que não pode levar fermento. Todo dia nós recebemos uma proposta, ela bate na nossa porta dizendo: não põe o sangue aí no umbral, não come a erva amarga, não, fermenta o teu pão. Mas hoje nós renovamos uma aliança de Páscoa com o Eterno. Hoje nós renovamos uma aliança
O sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo está sobre mim e sobre você. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, está sobre ele. Que o Senhor traga paz agora dentro do teu coração. Que o Senhor traga paz dentro do teu coração. Você não precisa temer a morte. Esse anjo da morte vai passar direto, ele não vai entrar na tua casa. Ele vai ver o selo do sangue. Você tem o selo do sangue. Você com o selo do sangue não precisa temer a morte. Você está renovando a aliança com ele. Você já está dizendo para ele: Senhor, eu renovo o sangue no umbral da minha porta. Eu passo de novo o sangue no umbral da minha porta. Tu és a minha Páscoa. Tu és o meu Senhor, o meu Deus, o meu Salvador. E o fermento do mundo não vai levedar a massa da minha vida. E o fermento do pecado não vai levedar a massa da minha vida. Aleluia. Querido, libertação é um processo. Quando a palavra diz que verdadeiramente sereis livres, verdadeiramente sereis livres, verdadeiramente, é uma libertação de verdade. Em nome de Jesus nós declaramos liberdade, a libertação, Pessar, a Páscoa do Senhor, da escravidão do Egito e do pecado, venha sobre cada um de nós nessa manhã. Sim, Deus, quebra essas correntes que ainda nos amarram ao fermento do Egito. Tira de nós o apreço, tira de nós a saudade, tira de nós o desejo de voltar a comer a comida do Egito, do pecado, da morte, de onde o Senhor nos arrancou, para celebrar conosco uma Páscoa no deserto. É melhor estar no deserto celebrando uma Páscoa contigo do que no Egito comendo a comida fermentada de Faraó. Sim, meu Deus. Sim, meu Deus. Sim, Senhor. Nós renovamos a nossa aliança contigo, Pai. Sim, Jesus. Seu nome é Jesus. Sim, Jesus. Nós renovamos a nossa aliança contigo, Senhor. Nós queremos a tua Páscoa. Nós queremos a tua Páscoa. Oh, aleluia. Seu nome é Jesus. Aleluia. Ei. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. A morte não te segurou e ele vivo está. Morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão. Para sempre eu cantarei, tu és rei neste lugar. Glória a Deus. Aleluia. Se você pode, abrace uns 10 irmãos aí à sua volta e diga para ele agora com todo o sentido: Feliz Páscoa. Diga para ele: Feliz Páscoa, feliz Pessar, feliz passar por cima. A morte não entrou, a morte não venceu, a morte não chegou. Feliz Páscoa. Aleluia. 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 Feliz Páscoa, querido. Feliz Páscoa. Feliz passar por cima. Feliz sangue do Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia. 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 Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pode sentar devagarinho no seu lugar. Você que já abraçou, já foi ministrado, já ministrou sobre a vida de alguém. Glória a Jesus. Irmãos, não existe Páscoa para uma pessoa só. Se tem uma coisa que a Bíblia deixa claro é que a Páscoa, ela é a comunhão dos santos. Hoje nós vamos tomar um café juntos. E às vezes a gente pensa assim, nós vamos tomar um café juntos por tomar. Não é um café junto por tomar, é a Páscoa. A ceia do Senhor no passado não era só esse pãozinho, esse pedacinho de pão e esse cálicezinho de... Era um jantar. Os discípulos se reuniam para comer. Vocês viram o texto, era assado um animal inteiro no fogo, era um churrasco. A Páscoa no Antigo Testamento era um churrasco. Eles assavam aquele animal e passavam a noite inteira comendo ele com ervas amargas e pão asmo. Quando nós estamos celebrando a Páscoa, o povo de Israel, quando sai, quando o faraó não tem recursos mais, quando o seu primogênito morre, são milhões de pessoas que saem do Egito. Alguns teólogos dizem cerca de 3 milhões de pessoas. Aquele povo todo saindo de um lugar de escravidão em comunhão. Quem sabe o mais novo segurando o mais velho pelo braço. Quem sabe os mais jovens carregando as malas mais pesadas. Mas eles estavam juntos, todos juntos. A comunhão faz parte do processo de Páscoa. Estar junto faz parte do processo de Páscoa. Eu sempre digo isto aqui, nós somos diferentes. Temos personalidades, temperamentos diferentes. Mas nós somos como uma família. Sabe, eu não largo a Carla porque ela tem um temperamento diferente do meu. Porque eu fiz com ela uma aliança. Ela não me deixa porque às vezes eu a decepciono por causa do meu comportamento. Porque ela fez uma aliança comigo. E às vezes a gente deixa a igreja, a gente larga dos irmãos, a gente deixa a comunhão dos santos por coisa tão menor. Esse é o ambiente onde nós precisamos cultivar o andar juntos, apesar de mim. Eu quero andar junto com você, apesar de mim. Eu sei que eu tenho muitas falhas, muitos defeitos, muitas limitações, mas eu quero andar com você. Eu quero celebrar Páscoa com você. Eu quero celebrar a libertação ao seu lado e contigo. Por isso que o comer juntos é tão importante. Não é só estar perto, não é só estar junto, não é só mais um café, mas é a Páscoa. Jesus, quando convida os discípulos para a última, ele diz assim: eu quero chamar vocês para comer esta Páscoa comigo. Você é convidado nessa manhã a comer a Páscoa junto com o seu irmão. É pena que muitos não quiseram estar aqui nessa manhã, não é? É pena que muitos não quiseram estar aqui essa manhã. Mas você veio, e esse irmão que está aí do seu lado veio também. E você veio para celebrar a Páscoa com ele. Então, com essa alegria no coração,
eu quero convidar os irmãos para a gente tomar esse café que vocês prepararam. Por que é importante cada um trazer uma coisa? Porque isso é comunhão. Eu vou comer o bolo que você comprou, que você preparou. Eu vou comer o pão que você comprou, que você preparou. Você vai comer o que eu trouxe. Eu vou comer o que você trouxe. E nós vamos em aliança, em comunhão, celebrar a Páscoa do Senhor. Amém, queridos? Vamos agradecer pelo alimento? Vem cá, pastor Elci, fazer essa oração para nós, por favor. Dando graças ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos, porque nós sabemos que o sacrifício foi perfeito, é e sempre será perfeito. Nós te louvamos, ó Deus, porque apesar de nós, o Senhor continua perfeito. O Senhor não muda. E porque o Senhor não muda, nós continuamos seguros, porque o Senhor não nos larga. Continue conosco, Pai. Continue nos abençoando, continue fazendo valer o sacrifício que valeu e sempre valerá a pena. Obrigado, Deus, por esse dia. Obrigado pelo teu povo. Obrigado por aqueles que têm reconhecido e a cada dia têm confessado que esse sacrifício valeu a pena. Muito obrigado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre renova conosco. Muito obrigado porque às vezes por fraqueza humana, porque nós continuamos humanos, apesar do divino em nós, porque o Senhor está em nós. A tua palavra diz que o teu Espírito habita naquele que acredita, naquele que confessa, naquele que se arrepende. O teu Espírito habita neste. E é por isso que nós estamos seguros. Muito obrigado. Nos perdoe, nos ajude. Gostaríamos de que o fermento velho fosse total eliminado de nós. E o Senhor pode ir trabalhando conosco isso. E é justamente nessa esperança que nós continuamos confessando e confessando e confessando que só Tu és o nosso Deus. Não há outro além de Ti. Valeu a pena. E nós Te louvamos, ó Deus, porque embora o diabo queira dizer contrário, mas o Senhor é maior. E o Senhor continua dizendo: o meu sacrifício valeu. Ele é meu, ela é minha. Esse é o povo que eu escolhi. Esse é o povo que eu entreguei o meu sangue por ele. Esse é o povo escolhido por mim. Obrigado porque nós somos do Senhor. Obrigado, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Queridos, nós vamos procurar comer ali atrás para delimitar um espaço menor para a gente limpar, porque logo mais a gente tem culto, então a gente precisa ser criterioso. Então a gente vai comer ali atrás, procura comer ali atrás, tá? No máximo nas duas últimas fileiras de cadeira, para facilitar o trabalho dos nossos obreiros, para deixar limpinho para logo mais. Você é convidado para participar desse café conosco, não tenha pressa, né? A gente adiantou aqui pelo nosso cronograma, pelo horário, mas não tem problema. Você vai mais cedo para casa. Que Deus abençoe você. Logo mais, a partir das 18h30, estaremos aqui mais uma vez falando sobre Páscoa. E eu quero encorajar você, traga um convidado, especialmente traga um convidado não crente, ou quem sabe alguém afastado dos caminhos do Senhor, porque o Senhor nos deu uma palavra de salvação para essa noite. E seria muito bom se você pudesse trazer alguém que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que não conhece o Senhor Jesus. Amém? Vamos tomar o nosso café. Deus abençoe você.
em nome de Jesus.